Eu quero começar esse programinha te dando os parabéns, porque nesse momento tu faz parte da história do Dois Quadrinhos, porque tu tá presenciando o nascimento de um novo quadro. Sejam todos muito bem-vindos ao Dois Quadrinhos Vintage, e a ideia é basicamente resgatar matérias clássicas sobre quadrinhos. Eu me dei conta que aqui em casa eu tenho uma pilha gigantesca de revista Wizard, seja a Wizard clássica lá dos anos 90 ou a que saiu pela Panini nos anos 2000, mas eu tenho muitas dessas revistas, Mundo dos Super-Heróis, Mundo Estranho, e as matérias são sensacionais, é o tipo de coisa que a gente não tem hoje em dia, infelizmente, assim, a Mundo dos Super-Heróis é muito boa, mas eu acho que ela não tem exatamente a mesma pegada da Wizard. Então a ideia desse programa é trazer aquelas listas malucas, curiosidades sobre quadrinhos. Eu separei para começar uma matéria da revista Wizard de 2004, que foi um ano bem interessante. Foi o ano onde, por exemplo, estreou o segundo filme do Homem-Aranha, que talvez esteja aí no top 10 dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Estreava um filme excelente com Jim Carrey, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E a Nokia lançava o 3100. Que celular avançado. Nessa época, eu tinha celular não para ligar para as pessoas ou mandar os torpedos. O plano, na verdade, era jogar o joguinho da cobrinha. Que eu já consegui virar, tá? Eu consegui fazer a cobrinha comer a própria bunda, assim, é muito legal. Mas vamos lá, por que eu escolhi essa revista da Wizard? Aqui tem uma matéria que é Alan Moore comenta a obra de Alan Moore. Em 2004, o Mago das Histórias estava completando 50 anos de carreira, aí a Wizard resolveu fazer uma matéria para o próprio escritor relembrar a própria carreira. É legal que essa matéria abre com uma arte do David Finch, aí tem vários personagens do Alan Moore, e ele já começa extremamente humildão, assim. Ele é questionado sobre ele ser um gênio ou não, e o Alan Moore diz que ele se considera um bom roteirista de quadrinhos e um escritor razoável, que ele não sabe direito o que significa um gênio e, particularmente, ele não faz muita questão de ser um. Aí a primeira obra que ele vai comentar é o Miracle Man, quadrinho que foi publicado ali no começo dos anos 80, e, se tu não sabe, é um marco nas histórias em quadrinhos. Segundo Neil Gaiman, o Miracle Man ele serviu para construir tudo que veio depois na indústria. E diversas carreiras foram construídas em cima da ideia dessa desconstrução, inclusive a dele. Esse personagem, ele é uma cópia do Shazam, literalmente um plágio. E o Alan Moore, desde criança, ele lia as histórias e ele tinha um sonho de escrever uma trama com uma pegada mais de comédia para ser uma paródia, onde o personagem, por exemplo, ele esquecia a palavra que transformava ele em super-herói. Só que aí, mais adulto, lá nos anos 80, ele resolveu levar a história do personagem a sério e, segundo ele, essa foi a primeira vez que ele percebeu o potencial dessa nova abordagem do universo de super-heróis que ele acabaria aplicando mais profundamente no Watchmen. Depois a matéria segue pro Gibi do Monstro do Pântano, que é o primeiro quadrinho do Alan Moore na DC e que serviu para começar a invasão britânica nos Estados Unidos. Aí depois caras como Grant Morrison e o Neil Gaiman foram escrever lá na terra do Tio Sam. E eu acho que, além de tudo isso, também serviu para criar o selo Vertigo, sabe? As raízes, literalmente as raízes do selo Vertigo, elas começam ali no Monstro do Pântano. E o Alan Moore, ele comenta o seguinte sobre a obra. A DC não tinha nada a perder, e aí eu assumi o Monstro do Pântano da mesma forma que o Frank Miller assumiu o Demolidor. Eles devem ter dito: mesmo se ele pisar na bola, qual é o problema? O título já está à beira do cancelamento. Ele não vai conseguir piorar. Depois a matéria, ela vai se focar aqui no Watchmen, que acho que tu deve conhecer, né? O maior quadrinho de todos os tempos, a maior obra do Alan Moore, com uma influência incalculável para a indústria de quadrinhos e que, ironicamente, é uma HQ onde o Alan Moore quis mostrar os defeitos dos super-heróis e mostrar como eles são errados e que no fim acabou deixando eles ainda mais interessantes. Mas vamos lá. Creio que em Watchmen nós expressamos de alguma forma o clima intelectual e moral da década de 80. Embora tratasse especificamente daquela época, com o terror da Guerra Fria nos ameaçando e uma certa neurose nuclear permanente em nossas vidas, acho que também tratava de questões humanas mais amplas e menos específicas de poder e responsabilidade. Provavelmente é isso que faz com que hoje, 17 ou 18 anos depois, a obra continue sendo vendida. Olhem que momento bonito dos quadrinhos esse, sabe? Um período onde não existia antes de Watchmen. Beleza, agora a gente vai para 1986, o mesmo ano do Watchmen, mas a gente vai falar sobre o que aconteceu com o Homem de Aço. Essa história que encerra a Era de Prata para o Superman nos quadrinhos,
antes da Crise nas Infinitas Terras, quando a gente vai ter um reboot, e aí vem o Superman do John Byrne e etc. E aí, segundo Alan Moore, o Julius Schwartz, que era o editor e uma lenda da época, gostou da história e, num arrobo de insanidade, disse que era a melhor aventura do Super que já havia publicado. Quem eu queria agradar mesmo era o próprio Superman, que era o meu personagem favorito na infância. Tá, agora a gente vai pra história, acho que para o momento mais polêmico aqui dessa entrevista, que é quando o Alan Moore comenta a Piada Mortal, que eu me nego a fazer um resumo, tu deve conhecer a história clássica do Batman com o Coringa, e o Moore diz o seguinte: não gosto muito da história, acho que a Piada Mortal, quanto ao roteiro, é um trabalho mediano, não tem muito a dizer e é muito explícita e gratuita. Tudo girava em torno da ideia de que o Batman e o Coringa compartilhavam uma psicose similar, que só é interessante para quem é fã de quadrinhos. Eu acho interessante como Alan Moore, vamos dizer assim, diminui as próprias obras, no sentido de que, como vocês viram lá no começo da matéria, ele se considera um bom roteirista. Então ele é um cara que se considera, vamos dizer assim, incompleto, mesmo com tudo que ele fez, todas as revoluções que ele causou na indústria, sabe? Criação do selo Vertigo, Watchmen, enfim, mil coisas que ele fez, ele ainda se considera razoável e nem acha os roteiros dele tão espetaculares como a gente considera, sabe? Como fã. Tu vê, no momento onde a gente tem pessoas apontando para autoridades na rua e dizendo, olha só, eu sou fulano, melhor do que você. Tá o Alan Moore aqui te ensinando uma baita de uma lição de humildade. Vamos falar então de Do Inferno, quadrinho que o Alan Moore publicou nos anos 90, onde ele vai retomar o mito do Jack Stripador, que é, acho que um dos serial killers mais famosos da cultura pop. E o bizarro é que o Alan Moore diz que, embora pareça que o Jack Stripador era interessante pra ele, porque, enfim, escreveu um quadrinho de 400, 600 páginas sobre ele, na verdade ele só estava procurando um assassinato interessante pra escrever uma história em quadrinhos. E aí ele escreveu... Sério, Do Inferno é tão incrível que eu imagino que ele acaba sendo um obstáculo para os escritores falarem sobre essa história, porque alguém lançou uma coisa tão boa que, tipo, o que dá pra fazer depois disso? E pra terminar, essa matéria ela vai se focar na linha ABC, que é a American Best Comics, um selo que a Alan Moore lançou lá em 1999. Ali surgiram quadrinhos como Tom Strong, A Liga Extraordinária, Prometeia, e o Alan Moore ele disse que o plano dele era fazer uma espécie de Arca de Noé dos quadrinhos ali no final dos anos 90. É uma forma dele proteger algumas das ideias favoritas dele de toda a turbulência que estava rolando na indústria nesse momento. E o interessante dessa linha é que o Alan Moore ele não vai se inspirar no super-herói, ele vai para antes disso. Ele vai buscar inspiração nos heróis pulps, que são aquelas revistas de baixa qualidade que na prática precederam os super-heróis. Ele não tem um grande comentário pra fazer. Na prática ele mais vai comentar a Liga Extraordinária, o porquê que ele escolheu cada personagem pra formar a equipe e o quanto ele gosta da ideia de juntar super-heróis, né, da literatura clássica, né? Então ele vai juntar personagens do Drácula, do Frankenstein, tudo numa grande liga. E como ele gostou tanto da ideia, tanto é que esse é o quadrinho que ele usou para se aposentar em 2019. E curiosidade, desde aqui, dessa matéria de 2004, o Alan Moore já levantava a possibilidade de se aposentar, veja só. Enfim, esse é um piloto, eu ainda vou ver o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar na dinâmica do programa. Eu espero que tenha sido legal e que a gente tenha feito uma viagem bacana pela história das histórias em quadrinhos, na verdade uma história mais recente, que acaba não sendo muito abordada. E é impressionante, qual foi a lição que tu tirou desse vídeo? Porque dá pra aprender muita coisa com o Alan Moore, como ele percebe as próprias obras, tipo, o nível de autocrítica do cara, que é tipo, o melhor escritor de quadrinhos que já pisou na Terra, e ele se acha mediano. Nesse momento, o teu comentário é muito importante, tá? O que tu achou desse quadro e o que tu achou dessa entrevista do Alan Moore. Foi muito bom te ter por aqui e se cuida aí, tá?